Agora, você citou a questão da gestão de grupo, né, que ele teve alguns problemas, Cruzeiro, Flamengo. Muitas pessoas falam isso e eu acho que a fama está ficando maior que o fato. Verdade. Quando se fala de Rogério Ceni. Ele teve um problema com o analista de desempenho no Flamengo. Exatamente. Ele teve lá. Exatamente. Teve esse problema que causou, inclusive, a demissão dele naquela ocasião. No momento que estava passando por uma turbulência dentro de campo também. Mas os próprios jogadores do Flamengo o tratam muito bem quando o encontram hoje em dia. Ele foi cotado para voltar no Cruzeiro. A gente viu depois a bomba que era aquele time, caiu, 1000 problemas apareceram, os medalhões já não estavam rendendo tanto. E digo mais, Flamengo e Cruzeiro eram 2 times recheados de medalhões. Exatamente. Times vitoriosos, que vinham de conquistas pesadas. Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil 17, 18, caiu em 19, Ceni participou desse caminho. Em 2020, o Flamengo está vindo de um título de Libertadores, título de Brasileiro, aí tenta se reencontrar e é campeão brasileiro com Ceni. No Bahia, ele chega em um time que não tem jogadores medalhões, grandões, para dobrar a testa, bater testa com ele ali. Ele é um cara que vai chegar dentro da hierarquia, sendo o maior da hierarquia, e nesses momentos ele se impõe. A gente mostrou aí imagens, inclusive, do treino, o primeiro treino que ele fez no São Paulo. Ele chegou no São Paulo de tarde, de noite ele convocou o time inteiro e fez um treinamento, no primeiro dia que ele chegou, porque ele é esse tipo de liderança. Ele quer a coisa totalmente focada, todo mundo totalmente imbuído no objetivo de conquistar 3 pontos, de vencer as partidas. Então eu quero saber de vocês o peso dessa liderança. Vai ser importante ter uma liderança como essa que realmente assume esse papel dentro do elenco do Bahia, porque hoje a gente sente falta um pouco disso também. Bom, vai sim. E digo uma coisa a mais. No Fortaleza, onde ele não tinha medalhões, ele pegou um grupo de jogadores, fez um bom time. E o Fortaleza ganhou títulos importantes, ganhou um bi-cearense, ganhou Copa do Nordeste e ele teve um desempenho de 60%, trabalhando com jogadores medianos. Não tinha jogador de seleção, ele tinha um ou outro jogador de bom nível. Então, ele fez um bom trabalho. Acho até que é muito parecido o momento que ele está pegando o Bahia com o momento que ele pegou o Fortaleza. Claro que são posições diferentes, são momentos diferentes. E ele está habilitado pela experiência e liderança que tem e pelo conhecimento de bola. Esse cara trabalhou com Tele Santana, que foi um mestre da bola, trabalhou com Muricy Ramalho, que é amigo pessoal dele, e com outros técnicos, inclusive na seleção. É um cara habilitado e acho que ele pode prestar bons serviços ao time do Bahia. Tá aí. Acredito agora, acho que o Bahia fez uma troca para melhor. Concordo. Porque eu procurava o currículo de Paiva e não via grandes títulos, grandes coisas. Pelo menos com o Rogério a gente vê um desempenho nos times onde ele passou melhor do que o de Paiva. O Rogério é um cara inteligente. A transição de atleta para treinador não é fácil. Agora tem um detalhe. Ele trabalhou com inúmeros treinadores e você vai absorvendo de cada um. Verdade. Tá? Isso eu posso falar porque eu, na questão de supervisor do clube, trabalhei com 29 treinadores. Você vai tirando aprendizado. Ele sempre foi um cara de personalidade forte. Sim. Se ele cometeu alguns erros a termos de gestão, ele, como um cara inteligente, vai se reciclar e vai ver que aquele tipo de erro ele não vai cometer mais. Agora, uma outra coisa que você falou, importantíssima. Ele foi um jogador vitorioso, isso já impõe diante daqueles atletas. O Bahia hoje não tem aquelas estrelas, porque gerir grupo como o do Flamengo, cheio de estrelas, não é fácil, é complicado. O Bahia não, o Bahia me parece, logicamente que não estou lá dentro, mas que é um grupo unido sem vaidades. E a presença de Rogério Ceni, como um ex-atleta vitorioso, já impõe. E os próprios números dele, alguns títulos em tão pouco tempo que ele já conquistou em equipes grandes. Não foi... Muitos treinadores começam em equipes menores. Tá? Ele não, ele só trabalhou em equipes boas. O Fortaleza, hoje, é uma equipe que está no patamar muito bom. Então, eu acredito, sim, que vai render frutos, porque ele, como uma pessoa inteligente, experiente que é, vai rever algumas coisas. Agora, começam a divulgar, né, fatos que eu acho que nem cabe nesse momento. Nós temos que esperar a chegada dele, o trabalho de Rogério, para aí sim analisar. E eu torço muito que tenha um resultado positivo, que o Bahia precisa, como o São Martin falou, como o próprio Caio já falou, sair dessa situação que se encontra. E para que o Bahia saia, é necessário ter vários triunfos em sequência para respirar, para poder fugir dessa zona, até o lado emocional dos atletas, a autoestima se eleva. Isso tudo é importante. Eu acho que o Rogério
tem capacidade sim para fazer o Bahia voltar aos trilhos e sair dessa situação incômoda que se encontra. Um cara que tem currículo, um cara que foi pentacampeão do mundo, um cara que foi campeão de Libertadores, que foi campeão do mundo pelo São Paulo. Eu vou esperar o que mais? Como jogador e como técnico, está começando muito bem a carreira dele. Não, e o que o San Martín acaba de falar é extremamente importante, assim. Eu acho que em alguns momentos Renato Paiva sentiu demais a atmosfera. O que é treinar de fato um time como o Bahia, com a torcida que tem, com a pressão que o torcedor coloca, principalmente quando o momento está negativo. E Rogério Ceni tem muito mais tranquilidade e experiência para lidar com esses momentos difíceis. Isso eu não tenho dúvida. E a questão de Rogério Ceni de pensar futebol muito parecido com o que o Grupo City tenta inserir no Bahia é muito importante. É um cara que consegue muito bem ter a posse de bola. Ele, com certeza, vai melhorar bastante a capacidade de Marcos Felipe de saída com os pés, que já é muito boa, mas às vezes Marcos Felipe acaba errando em algumas saídas. Está tentando manter o Rui Tavares preparador de goleiros. O Rui Tavares, que inclusive faz um grande trabalho, né, que elevou o nível dos goleiros do Bahia. E Marcos Felipe se tornou um dos grandes goleiros da competição. Então, assim, ele tem algumas coisas dentro do futebol que vão fazer com que o Bahia tenha um crescimento. Claro que a gente não pode ter a certeza de que Rogério Ceni vai ser um espetáculo e que com 12 jogos ele vai apresentar o seu melhor trabalho. Até porque é muito difícil a gente acreditar que simplesmente tem um trabalho como o de Renato Paiva, você aperta um reset, é como se ele não existisse mais, e aí vem Rogério Ceni, coloca tudo novo, e aí no primeiro, no segundo, no terceiro jogo as coisas já começam a acontecer. Não, ainda terá muito de Renato Paiva nesse jogo. Agora, sim, é interessante que ele consiga, principalmente, causar o primeiro impacto, acertar a defesa. Um time que tem 22 jogos na competição, tomou 29 gols, é muito complicado. Se a gente pegar a temporada, os 9 meses que Renato Paiva esteve aqui, o Bahia tomou 66 gols, fez 61, o que demonstra um equilíbrio muito grande. E a questão do currículo também é completamente diferente, com todo respeito às equipes. Você ser um treinador do León no Campeonato Mexicano, treinar o Independiente Del Valle, que tem um projeto esportivo muito bom, que inclusive ganhou Sul-Americana em cima do São Paulo, conseguiu ser campeão equatoriano, sabendo que o Barcelona de Guayaquil é a equipe maior, mas a grande questão é que o futebol brasileiro tem características muito próprias e ter o Rogério Ceni nesse momento, no momento que você precisa vencer alguns jogos, que, por exemplo, uma coisa que eu sempre senti falta do trabalho de Renato Paiva, nos primeiros 15 minutos, é necessário você aproveitar a atmosfera que você tem na Fonte Nova. São 46 mil pessoas que normalmente vão. Então, você tem que trazer esse time com muita força para incendiar, para trazer o jogo para você. Renato Paiva, em muitos momentos, não conseguia fazer isso, além das mudanças. Ter uma leitura das fases do jogo com maior competência. O jogo, em muitos momentos, pedia um Bahia mais ofensivo, ele fazia substituições muito conservadoras. Acho que o Rogério Ceni não tem isso dentro da sua filosofia. Ele entende que, em muitos momentos, ele precisa ter um time mais ofensivo, e ele faz isso, e é um time que, quando ele está treinando, principalmente o São Paulo, o próprio Fortaleza, são times ofensivos, mas times que também têm um entendimento maior na marcação. Acho que o primeiro impacto é esse, acertar a defesa.